Bom, então nós vamos pensar a complexidade de estudo que foi tratado a partir dessa linha amarela, certo? Que a gente tem o produto da avaliação que o que nós queremos, certo? Quanto mais complexa a atividade, mais complexos são os produtos dessa aprendizagem. Ou seja, se eu tenho um eixo, um paradigma mecanicista racional, né, de eixo tradicional, então eu tenho um produto de aprendizagem mecânica, fragmentado, reducionista, dualista, ou é isso ou é aquilo, ou é desse jeito ou é de outro jeito. Se eu tenho esse paradigma de complexidade embasado na visão do mundo, então eu tenho aí noção de totalidade, eu tenho conexão entre os conhecimentos, eu tenho o ensino em teia e aprendizagem em teia, eu tenho a integração dessas informações, ou seja, eu consigo fazer a ponte com a disciplina da Carol, com a disciplina da Isabel, com a disciplina da Lenida, com a disciplina da Jane, porque eu percebo essa conversa entre essas áreas, né? Se eu tenho aí essa visão de mundo embasada nas pessoas, né? Então eu tenho uma construção do contexto, eu tenho a história, eu tenho aí esse envolvimento que a gente falou, presentes aí nessa paixão por aquilo que eu quero fazer, né? Então, e essas pessoas, elas tendem a ser articuladas, solidárias, competentes e harmoniosas, certo? Aqui reside o produto que foi criado para a disciplina da Isabel, que ela compartilhou conosco na, na reunião, certo? Então, com certeza, elaborar aquela história em quadrinhos deu muito trabalho, exigiu muito envolvimento, muito empenho dos meninos, né? Como é que a gente consegue isso? Trabalhando essa visão de mundo integrada com as pessoas. Né? Que vão entender o contexto na qual elas pertencem, que vão entender a história, né? Que vão se envolver com essa história, com esse objeto da aprendizagem e que vão ser umas com as outras solidárias, né? E vão trabalhar aí no ambiente de cooperação, né? Se o paradigma de complexidade visa a reaproximação, né, das dualidades, a gente tem aí como produto duas questões: ou ela é razão ou ela é sentimento, né? Se esse paradigma da complexidade ele foca, ele prioriza o trabalho coletivo com a colaboração e a cocriação, a gente tem aí um produto mais integrado de aprendizagem, né? Os trajetos de, uh, de construção do conhecimento, eles vão se tornando cada vez mais complexos, mais elaborados, né? Então, se eu tenho o paradigma da complexidade, que prioriza a colaboração online, né? Então, eu tenho aí uma realidade de educação no ambiente virtual, eu tenho a colaboração online para criar objetos de aprendizagem, né, com autonomia, flexibilidade, né? Eu tenho aí a cooperação online por meio da criação de mídias sociais, de redes de aprendizagem, né? Ou seja, convivendo aí com universos individuais cada vez mais complexos, a gente tem níveis de aprendizagem cada vez mais complexos e integrados. Então, essa complexidade toda vai nos mostrar que se eu uso de uma metodologia mais complexa, né, seu paradigma da complexidade, ver a escola como um centro de produção de conhecimento, com ensino que visa a globalização, a multidimensionalidade, a transdisciplinaridade, esse ensino ele vai valorizar o pensamento crítico, o pensamento reflexivo, o pensamento transformador e o espírito investigativo. Ou seja, eu deixo de focar lá no resultado e começo a avaliar os processos. É o que a gente chama de avaliação processual, né? Que tem aí como pressuposto a integração desses processos de construção do conhecimento, né? E aí a gente promove não mais uma competição entre os alunos, mas um ambiente de cooperação
que tem aí por base um nível extremamente elaborado de conhecimento, bem próximo do conhecimento científico, certo? Para a gente pensar, então, a gente vai para o desenvolvimento do pensamento crítico, né? Como um método institucional, então, a aprendizagem colaborativa, como um método institucional que deve ser vista pelo professor como um processo de quê? De desenvolver, né, e de aumentar a capacidade que o aluno tem. Ou seja, não basta saber se esse aluno tirou 5 ou 6 numa avaliação. Eu quero saber o que ele sabe, como é que eu vou trabalhar para que eu consiga ampliar aí essa capacidade de aprendizagem dele, certo? Não o que ele sabe, mas é a capacidade dele aprender, né? É uma outra questão, certo? E o professor ele deve facilitar, criar, gerenciar, né? Estimular o pensamento através de problemas da vida real. E quando ele faz isso, ele aí tem experiências de aprendizagem mais significativa, que é o que nos interessa neste momento. O que nos interessa? Isso aqui que nos interessa nesse momento, certo? Ou seja, o que eu quero é que a pessoa entenda a relação daquilo que eu aprendo com a minha vida. Para que isso serve, né? Quando a gente tem aí uma aprendizagem colaborativa que propicia oportunidades para as pessoas se tornarem pensadores mais críticos, eles vão conseguir aprender com muito mais autonomia, né? Para o quê? Para o engajamento, para a troca de ideias, para a interação, para assumir as responsabilidades, né? Aí eles vão se engajar em discussões, eles vão trabalhar de forma mais ativas e eles vão assumir responsabilidade pelo quê? Pelo próprio conhecimento, certo? Quando a aprendizagem colaborativa ela amplia a capacidade de analisar situações, sintetizar ideias, avaliar pontos de vista, pensar coletivamente, resolver problemas, justificar opiniões, tomar decisões, né? A gente tem aí interpretações diferentes do contexto, certo? Ou seja, eu preciso considerar os meus trajetos pessoais, mas eu preciso considerar os meus trajetos pessoais como o quê? Como um time, certo? Ou seja, não adianta eu fazer com que a minha atividade, a minha postura prevaleça. O que eu tenho que entender é que a gente está aí trabalhando de uma forma integrada, de uma forma conjunta, tá? A aprendizagem colaborativa, ela aumenta o interesse dos meninos participarem, né? E com isso eles conseguem construir a informação mais significativa, eles se ajudam mutuamente, diminuem a ansiedade, a gente também, né? E também atingem os níveis mais elevados aí do pensamento. Ou seja, a gente vai trabalhar com a reflexão, com aquilo que Piaget chamava de réfléchissement, né? Ou seja, é pensar sobre pensamento, né? Não mais pensar por ideias, não mais pensar por modelos, não mais pensar por esquemas, mas a gente consegue aí ter uma abstração desses conceitos e emitir uma opinião sobre eles. Ou seja, eu não vou reproduzir aquilo que eu li, eu não vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu sou capaz de explicar, eu sou capaz de dar exemplos, eu sou capaz de transformar isso num objeto de aprendizagem, numa rede de ensino e aprendizagem dinâmica, eu sou capaz de produzir um vídeo e uma série de outras coisas, né? Então, essa aprendizagem colaborativa, ela se refere, né, aos alunos em seus diferentes níveis, contribuindo para a aprendizagem, né? A gente trabalha com um objetivo comum, né? Trabalhando para atingir esse objetivo comum, né? E a gente tem os alunos responsáveis pelo seu aprendizado e pelo aprendizado do grupo. Ou seja, a gente não precisa ficar cutucando tanto esses meninos, né? Eles dão conta de responder aí por si mesmo. Então, a gente tem o direcionamento da atividade, de uma atividade
passiva para uma atividade extremamente ativa, dinâmica, estimulante e significativa. E também a gente tem a mudança do foco da avaliação, que deixa de ser de um produto e passa a ser a avaliação de todo esse contexto muito mais complexo e significativo, né? Ou seja, aquilo que a gente vai ter como parâmetro para avaliar é muito maior do que um simples certo e errado, né? E aí o aluno também ele consegue se aproximar mais do professor com o intuito de trocar ideias e não mais com medo de se aproximar daquele professor, né? E tendo que se desculpar pela sua própria limitação, certo? Então, eu compartilhei com vocês os meus trajetos de aprendizagem, aquilo que eu tenho estudado, que eu tenho construído aí como uma prática, tentando construir essa prática ao mesmo tempo que eu me inteiro dos processos aí da rede, né, de criar um vídeo, de trabalhar com esse vídeo. Também tenho tentado trabalhar essas questões de uma forma mais significativa para os meninos, né? Eu acho que eu tenho conseguido aí alguns retornos interessantes, certo? O que eu li para fazer, construir esses vídeos para vocês e que eu tenho lido para construir a minha própria prática, né? Então, aqui tem alguns dos mais significativos e que vão trazer para vocês algumas ideias interessantes, certo? Espero ter contribuído. Me contem aí o que vocês acham de tudo isso, né? A gente continua trocando ideia e interagindo a partir daqui, tá bom? Muito obrigada.